Vamos para agora o capítulo, a lição 10, do nosso estudo bíblico, com o título Salmos de Perdão. Os Salmos 32 e 51 estão intimamente ligados. Ambos tratam do assunto do nosso estudo, o pecado, a confissão e o perdão. O pecado é uma experiência universal. A palavra de Deus afirma categoricamente: todos pecaram. Romanos 3:23. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1:10. Arrepender-se dos pecados e confessá-los a Deus é necessidade também de todos. O perdão é um dom de Deus a todos os que sinceramente o buscam. O perdão é um dom de Deus a todos os que sinceramente o buscam. O Salmo 32 não trata simplesmente da miséria causada pelo pecado, mas também de alegria do pecador perdoado. É o retrato de uma experiência universal. Conta a verdadeira história do pecado de cada indivíduo e realça a necessidade de perdão que cada um tem. O perdão, a paz e o poder espiritual, Deus não pode dar a quem não for buscá-los junto ao trono da graça. Suas mãos estão sempre estendidas para beneficiar. É preciso, no entanto, que o homem se aproxime dele com arrependimento, reconheça a sua culpa e peça-lhe o perdão. Pode fazê-lo com plena confiança, pois já é grande no coração de Deus o desejo de perdoar, antes mesmo que os primeiros raios de luz iluminem o caminho em que o pecador procura voltar-se para Deus. O homem abençoado. Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Estes versículos sintetizam o que vai descrito em todo o Salmo. Depois de receber a bênção do perdão, do alto do pedestal em que foi colocado, o homem lança um olhar pelo caminho percorrido e faz uma análise de suas experiências. A bênção é tão extraordinariamente grande que ele mesmo se extasia ao dizer: ó felicidade, transgressão levantada, pecado coberto. Este é o sentido do verso 1. É como se fosse o levantar da cortina de um palco para revelar uma coisa nova, uma realidade que estava oculta. O salmista apresenta uma nova cena em sua vida. É um quadro que retrata a sua experiência. Não temos na Bíblia um caso de perdão concreto antes de Davi. Aqui aparece pela primeira vez um homem caído, levantando-se e apresentando um novo panorama de experiência universal. O salmista sentiu que não seria exclusivamente aquela bênção. Todos os homens podiam e deviam experimentá-la. Ele seria apenas um dos muitos que haveriam de fazer meia volta e reencontrar a estrada que antes jubilosos percorriam. O salmista usa 3 palavras para designar o seu estado de rebelião contra Deus: transgressão, pecado e iniquidade. Literalmente, elas significam sair fora do caminho de Deus. Transgressão, pecado e iniquidade. Literalmente, elas significam sair fora do caminho de Deus. Errar o alvo ou o objetivo da vida, perversão por quebrar as leis divinas. 3 vocábulos são também usados para descrever o perdão. Significam levantar ou tirar a mancha, cobrir ou tornar invisível, cancelar ou apagar da memória. É consolador pensarmos que, não obstante as nossas faltas, que não são pequenas, e os nossos pecados, que não são poucos, temos em Deus um Pai de amor imensurável.
Ele se entristece por falharmos na realização dos altos destinos da vida, mas se compraz em nos perdoar se nos dispusermos a acertar o passo com Ele e prosseguir na realização dos seus santos propósitos. A transgressão pode ser perdoada, o pecado pode ser coberto por Deus, para que não mais se veja. A iniquidade como um débito pode ser cancelada. Tudo foi providenciado para restaurar o homem pecador e readmiti-lo no convívio divino. Salmos 32. A bênção do perdão. A gente vai entrar em Salmo 32. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, há tempo de te poder achar. Ao transbordar de muitas águas, essas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia, preservas-me da angústia. De alegres cânticos de livramento me cercas. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma não se sujeitarão. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. O perdão é oferecido por Deus ao pecador, mas sob determinadas condições. Exige-se antes arrependimento do pecado. Enquanto Davi pressionava sua consciência, sentia enfraquecer-se o seu poder vital. Não é por encobrir o seu pecado que o homem se sente aliviado dele, mas por descobri-lo dentro de Deus. Os versos 3 e 4 apresentam uma figura psicológica em face de uma experiência. Só uma pessoa justa pode ter sensação de culpa. Enquanto não se resolve o problema com Deus, a pessoa sofre os efeitos do corpo, na mente e no espírito. A gente sabe o pecado que Davi cometeu, né? Ele teve desejou ter a mulher do outro, que era um dos líderes da guerra dele, de coisa de guerra. E ele botou, além de desejar a mulher dele, ainda matou o marido dela, né? Colocando na frente da guerra. Foi morte na certa, né? Aí, um pecado dele tão grande, né? Até para vocês verem que até grandes homens de Deus também não escapam do pecado. Quanto maior o seu nome, maior é o pecado dele. Aí a gente tem que ver que todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo nos perdoa, né? O sacrifício de Jesus Cristo nos perdoa. Nos faz perdoar se arrependermos. Davi se arrependeu. Davi achou o caminho da vitória quando confessou a Deus o seu pecado e exclamou: E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Versículo 5. Verso 5. Este tu é bem enfático. Expressa a prontidão de Deus em responder. Podemos imaginar que numa fração de segundo Davi sentiu o perdão de Deus inundar o seu coração arrependido e confesso. O escritor da carta dos Hebreus, para incentivar os crentes a que busquem a Deus, disse: Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4,16. A experiência era tão grande que nada poderia escondê-la. Davi mostrou-se desejoso de que outros também a sentissem. Verso 6. Tem sido sempre assim. O homem salvo é impulsionado a testemunhar.
É esta a maior evidência da alegria que sentimos na alma. Queremos que outros participem das emoções espirituais que só o perdão de Deus proporciona. O salmista Davi não pensava que, obtido o perdão, cessariam as lutas. Agora, porém, ele não temeria as tempestades. Versos 6 e 7. O pecador arrependido, perdoado, havia encontrado refúgio na confiança em Deus. É isto que garante a serenidade do crente em meio à confusão que às vezes o cerca. Ele tem motivos para confiar no futuro. Deus lhe dá segurança. Tu és o meu esconderijo, proteção. Preservas-me na angústia. Preservas-me na angústia. Alegrias, de alegres cânticos de livramento me cercas. Quem poderá descrever toda a experiência do perdão? Eis algumas de suas maravilhas. Deus está presente. Ouve e atende a oração. Aconselha, sustenta e guia o crente arrependido. É um novo começo da história da vida. É a volta à harmonia com Deus, ao gozo do companheirismo divino, temporariamente interrompido pela experiência negativa do pecado. Não foi sem motivo que Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orar, disse: Pai nosso, aí reticência, né? Perdoa-nos nossas dívidas. Mateus 6,12. Esta é a oração que temos de fazer diariamente, assim como pedimos o pão nosso de cada dia. Esta é a maneira de sentirmos a alegria do poder perdoador de Deus. Aí vem as verdades em ação, as necessidades do pecador. 1. A comunhão com Deus. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos. O homem foi criado para a comunhão com Deus. O pecado impede essa comunhão. O pecador sofre moral e fisicamente se permanecer nesse estado. Né? Ele se sente culpado. Enquanto ele não reconhecer seus erros, aí ele se sente culpado. A confissão a Deus. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Versículo 5. Uma vez convencido de que está separado de Deus pelo pecado, o homem há de abrir o seu coração e expor a Deus a sua condição real. Isto demonstra arrependimento. Se Deus determina que o homem se arrependa, que interesse pode haver em permanecer no pecado? Nenhum, né? Se ele se converteu a ficar na presença de Deus, tem que afastar o pecado, abolir o pecado. O perdão de Deus, 3. Perdão de Deus. Primeiro, a comunhão com Deus. O 2, a confissão de Deus. O 3, o perdão de Deus. O 4, a oração a Deus. O 5, a restauração por Deus. O 6, a orientação de Deus. O 7, a submissão a Deus. O 8, a comunicação com o próximo. Vamos ver aqui. Parei no 3. Perdão de Deus. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Versículo 5. O nosso Deus nunca desprezou um coração contrito. Ele é grande em perdoar e se alegra em fazê-lo. Os céus se alegram quando o pecador se arrepende, porque na base do arrependimento Deus o perdoa. Oração a Deus, o 4. Todo aquele que é piedoso, ore a ti. Versículo 6. O pecador perdoado achega-se a Deus em oração e se sente feliz na presença de Deus. O 5. A restauração por Deus. De alegres cânticos de livramento me cercas. 7. Versículo 7. Mudou-se o quadro. A vida que era antes sequidão de estio, exulta agora em alegres cânticos. O pecador perdoado reconquista a alegria da salvação. Aí vemos agora o 6. A orientação de Deus. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei, aconselhar-te-ei. Tem reticências aqui, cortando o versículo. Verso 8. Deus não perdoa simplesmente. Faz uma provisão para que o perdoado não continue a trilhar o caminho do erro. 7. A submissão a Deus.
Não sejais como cavalo que não tem entendimento. Versículo 9. A razão do homem equilibrado leva-o a ser dócil nas relações com Deus. A razão do homem equilibrado leva-o a ser dócil nas relações com Deus. Agir de modo contrário é ilógico e irracional. 8. A comunicação com o próximo. Cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Versículo 11. Numa sequência de gloriosas experiências no trato com Deus, o homem se prepara a fim de poder expô-las ao seu próximo. É tão extraordinária a bênção do perdão divino que o homem perdoado se expressa num convite para que cantem jubilosos todos aqueles que receberam tão grande benefício. Pronto, acabei de ler a lição 10. Salmos de perdão. Que essa palavra possa ser meditada, analisada por vocês, por cada um. E que Deus abençoe. Faça resplandecer sobre ti e te dê a paz. Amém?